Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E estou começando agora a gravar uma série de 4 vídeos falando sobre orações tolas da Bíblia. E quero começar falando sobre uma oração de Moisés. E o título dessa nossa pequena mensagem é A Graça de Deus Não Mata. Leiamos então a oração de Moisés, que está no livro de Números, capítulo 11, versículos 11, 12, 14 e 15. Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo este povo? Por acaso gerei ou dei à luz a este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como a mãe carrega o bebê que mama? Como levarei a terra que jurasse dar a seus antepassados? Sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Moisés era um líder sob intensa pressão o tempo todo, porque além de ter que administrar a rebeldia daquele povo, as suas reclamações e as suas recaídas na idolatria, também tinha que lidar com as várias rebeliões entre os líderes do povo, inclusive de seus próprios irmãos. Esta pressão, essa situação muito difícil, essas adversidades com que ele tinha que lidar o tempo todo, o levaram a uma situação de um colapso emocional iminente, como mostra essa oração que nós lemos, não é? Foi nesse momento, então, em que Moisés faz essa queixa pungente contra Deus, e que Deus, evidentemente, nunca proibiu ninguém de fazer, mostrou uma perplexidade muito grande. Mas apesar de nós entendermos e aceitarmos essa perplexidade, não podemos deixar de notar a insensatez da sua oração. Ao se queixar da crueldade de Deus, entre aspas, e do peso da sua missão, Moisés esqueceu-se da maravilhosa experiência que ele teve lá no deserto de Midian, onde ele teve aquela visão da sarça que não se consumia e teve aquele encontro com o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, que, como Jesus disse, é o Deus dos vivos e dos mortos. Ele esqueceu-se da insistência com que Deus o chamou, insistindo o tempo todo, apesar de suas recusas, e o capacitou para a obra. Ele não se recordava mais daqueles milagres do Egito, nem da travessia do Mar Vermelho a pés enxutos. Ele se esqueceu da experiência maravilhosa lá no topo do Monte Sinai e também dos milagres que foram feitos no deserto. Um Deus assim, que o tratava com tanta misericórdia e lhe deu tanta autoridade e poder, nunca poderia ser chamado de um Deus cruel, não é? Ao reclamar por ter que carregar o povo como uma mãe carrega o bebê no seu colo, Moisés estava se queixando de uma situação que ele mesmo criara, por falta de sabedoria, porque ele estava tentando cuidar sozinho do povo e tentando
administrar sozinho aqueles problemas todos. Anteriormente, Deus tinha enviado o sogro dele, Jetro, para ajudá-lo e dar-lhe um conselho, aliás, muito sábio, de dividir a tarefa de julgar o povo com outros líderes. E nesse episódio agora, de Números capítulo 11, o próprio Deus instrui a Moisés, pessoalmente, a como delegar sua autoridade espiritual a outros líderes que o ajudariam a pastorear aquele povo com o poder do Espírito Santo. Mas a maior tolice que Moisés cometeu foi de pedir ao Senhor da vida que o matasse. Ele chega a dizer que se Deus quisesse tratá-lo com misericórdia, e deveria matá-lo. Ele pede mesmo que Deus o mate. Lá no deserto, na experiência do chamado, lá em Midian, ele tinha, em uma das respostas que ele deu a Deus, ele tinha dito: Senhor, manda outra pessoa, qualquer outra pessoa no meu lugar, menos eu. E agora, diante das novas dificuldades que surgiram, ele pede a Deus que o mate. Assim, de qualquer maneira, Deus teria que usar outra pessoa como ele queria no início. Porém, o Deus da graça não mata ninguém. A graça de Deus não mata. Pelo contrário, a graça de Deus dá vida aos que estão mortos. Por isso, Deus não aceitou o pedido de Moisés e prolongou a sua vida ainda por muitos anos. Moisés morreu com 120 anos, uma experiência gloriosa lá no Monte Nebo. Não é? Pois é, não nos é proibido, em tempos de angústia, derramar nossa amargura perante o Senhor. Mas isso não é uma licença para nós fazermos orações tolas.